Olá, pessoal. Bom, desejo que vocês estejam bem. Neste momento eu oro, Pai, para que o Senhor coloque as tuas mãos diante de cada um que está assistindo esse vídeo, Pai. E abençoe todas as áreas da vida desses irmãos, Pai, que estão assistindo. A área familiar, a área da saúde, a área da finança, a área do profissional, a área sentimental, a área espiritual. Em nome de Jesus, Pai, abençoe a todos esses que estão assistindo, Pai. Amém. Bom, pessoal, nessa madrugada, o Senhor me incomodou para trazer um tema para vocês, que é o tema de qual estação que a gente está, né? Para a gente entender qual estação estamos e como a gente pode passar por essa travessia de uma forma mais leve e, claro, com Jesus no centro. Bom, para isso, eu vou usar como base Josué 5 e Hebreus 12, tá? Eu salvei aqui, então eu vou ler um pouquinho e vou explicando depois, tá? Josué 5, a circuncisão dos israelitas em Gilgal. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedras e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedras e circuncidou os israelitas em Gibeate Araló. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho depois da saída do Egito, não tinham passado pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor havia jurado aos antepassados deles que não veriam a terra que lhes prometera, a terra que eles nos dariam, onde fluem leite e mel. Bom, voltando um pouquinho, né, lá na história de Moisés, onde o Senhor disse para Moisés levar 12 espias até a terra prometida, que era Canaã, onde era uma terra que fluía leite e mel. Ele pediu para que esses espias fossem até essa terra prometida e trouxessem ao povo um spoiler, né? Vou trazer para a linguagem de hoje, um spoiler do que estava por vir, né? Quando os israelitas fossem para a terra prometida. Bom, e 10 desses 12 espias não obedeceram a Deus, pois eles trouxeram palavras de terror, não trouxeram a verdade. Apenas 2 desses espias, que eram Josué e Caleb, trouxeram a verdade, que era uma terra que flui leite e mel. Bom, aí a história vai se passando, né? Onde Deus nomeia Josué para ser o novo líder, para substituir Moisés, enfim. O que traz, né, dessa palavra como aprendizado e como que ela se encaixa diante do tema de hoje, que é qual estação que estamos e como passar por ela, por essa estação. Bom, eu tive alguns sonhos e algumas visões bem proféticas, assim, inclusive essa revelação de Josué, sim. Por quê? Eu estava passando por um momento de travessia na minha vida, onde eu estava saindo do deserto e caminhando para a terra prometida, né? E aí, como que foi indo as coisas? Bom, como vocês sabem, eu jejuo, eu tenho meu momento com Deus, eu faço meu devocional, eu oro em secreto, enfim, faço tudo isso que eu já ensinei aqui nos vídeos anteriores. E por meio desse jejum, que foi com o propósito, né, de entender e aprender e que Deus me moldasse, né, para eu
entender o que eu preciso aprender ainda nesse deserto e como aprender, né? Então Deus me trouxe algumas revelações, inclusive essa estação, tá? E a estação que eu estava era literalmente entender que a paz, a segurança e o controle vem de Cristo. Eu sou uma pessoa que eu sou muito controladora, não num jeito ruim da palavra, não controladora em relacionamento, não. Eu sou muito controladora com as minhas finanças, por exemplo. Eu sempre fui um tipo de pessoa que eu sempre guardei, sempre fiz minhas planilhas, o que eu posso gastar, o que eu não posso. E quando saía do controle, que era raramente, eu ficava maluca, né? Só que depois, né, depois que eu passei, né, que eu me converti, dei autoridade na minha vida para Jesus controlar e não eu saí do meu emprego, porque Deus pediu para eu abrir a minha agência. Ou seja, eu passei a não ter controle da minha vida. E eu não consegui lidar muito bem com isso, né? Eu ficava desanimada, eu ficava triste, eu chorava. Tem até um versículo de Jó, que eu vou colocar aqui também na descrição, que é Jó 3. Enfim, toda aquela descrição que Jó estava, né, descrevendo lá no texto, era o meu sentimento. E Deus me revelou exatamente esse versículo porque Ele quis me mostrar que Ele viu o quanto eu estava triste, o quanto eu estava sofrendo, o quanto eu estava angustiada, simplesmente porque as coisas saíram do meu controle. E quando Deus me mostrou Josué 5, né, porque Ele me mostrou Josué 5 e Jó 3, né, para Ele me mostrar que Ele entende meu sentimento, mas para Ele me mostrar em qual estação que eu estou. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito acelerada, organizada, que gosta de trabalhar. E eu me vi num momento em que eu precisava descansar em Deus. E não descansar simplesmente ficar deitada, não. Descansar porque entender que eu estou numa estação que eu preciso é, aprender algo com essa estação. Que eu preciso aprender com essa estação. Que era justamente entender que a estação que eu estou é a estação de descansar em Deus e tirar o controle de tudo, deixar o controle da minha vida, incluindo as finanças, porque eu achei que eu tinha deixado nas mãos de Deus, eu não deixei, e por isso que eu estava sofrendo. Então, qual que é a importância da gente entender qual estação que a gente está? Às vezes a gente está numa estação de posicionamento, às vezes a gente está numa estação de renovo. Às vezes a gente está numa estação de descanso em Deus e às vezes a gente não entende que a gente está nessa estação. A gente fala da boca para fora, né? Ai, precisa descansar em Deus. Mas será que realmente a gente está descansando em Deus? Será que se for uma estação de posicionamento, será que a gente está se posicionando conforme Deus pede? Ou a gente está se posicionando conforme os nossos sentimentos, nossos entendimentos? Né? Toda estação a gente precisa passar com Deus, com Cristo no centro, independente de qual seja, seja uma estação de abundância, de posicionamento, de descanso, de escassez, a gente precisa deixar o controle da nossa estação nas mãos de Deus. E falando um pouquinho, né, mais sobre a minha estação, Deus falou, né, que Ele estava vendo todo o meu sentimento, só que eu precisava entender, porque tinha coisas ainda escondidas aqui, que eu achei que eu já tinha colocado nas mãos de Deus, e na verdade eu não tinha colocado. E Ele me revelou que eram as finanças. Eu ainda estava segurando as rédeas das finanças, porque, como eu disse, eu era muito controladora. E eu não quero dizer aqui que, nossa, a gente precisa gastar horrores como se não houvesse amanhã. Não. A gente precisa gastar com sabedoria e com coisas necessárias. Mas toda estação ela vem para a gente aprender algo. E aí eu vou linkar com Hebreus 12 já já. Mas a estação que eu estou é literalmente para aprender a tirar
as rédeas da minha mão, a tirar o controle. Tudo bem, eu tirei já o controle do profissional, do sentimental, do familiar, mas eu ainda não tinha soltado as mãos da finança. E Deus fala que antes, né, de da gente passar antes da gente entrar na Terra Prometida, a gente vai ter aflições. A gente vai estar passando por uma travessia. Eu não sei qual é o seu deserto. O meu deserto foi literalmente aonde eu precisava aprender, que era soltar as mãos das finanças. Então, antes de Deus te fazer prosperar, Ele vai fazer com que você não controle e não faça do seu próprio entendimento as finanças, né? Então, como eu disse, o meu propósito, né, o propósito de vocês é aquilo que mais dói em vocês. Mais dói assim, que você mais controla e você não percebe. Ou muitas vezes você percebe, mas quer deixar quieto, sabe? Tipo, deixa isso aí pra lá e vamos vivendo a vida. Só que uma hora ou outra vai chegar. E, como eu falei, eu tirei a mão, eu abri mão de N coisas da minha vida, N áreas da minha vida, mas a área da finança eu não tirei. E foi isso que começou a doer. Começou a doer na prática, porque eu via que eu perdi clientes, eu aprendi a viver no pouco. Ok, eu aprendi a viver no pouco, mas eu não aprendi a parar de controlar. Porque eu olhava para minha conta bancária e eu ficava, meu Deus, estou desesperada porque eu tenho que pagar a conta. Só que eu esquecia. Tem um Deus que está comigo. Tem um Deus que é o Deus do ouro e da prata. E eu esquecia e não percebia que eu só estava passando por essa aflição justamente porque eu precisava aprender a soltar o controle. Porque enquanto eu estava pensando lá no amanhã, gente, o amanhã não é nosso, é de Deus. Amanhã possa ser que Deus faça um milagre, glória a Deus, eu recebo, que faça um milagre e, não sei, caia valores surpreendentes, sobrenaturais na minha conta para pagar aquela conta, sabe? Então, Deus é o Deus da provisão. Então, é justamente aquilo que eu precisava aprender, que faltava eu aprender para eu chegar, enfim, na Terra Prometida. E Deus me mostrou que eu estava em Gilgal, aonde eu precisava ser circuncidada. E no caso, essa circuncisão, que é metafórica, era literalmente a cura, onde Deus estava me curando, onde eu ainda estava insistindo em ter as rédeas, ainda onde eu estava insistindo em ter o controle, que era justamente nas finanças. E Deus tem me curado, ainda estou sendo curada nessa parte, mas Ele tem me mostrado por meio de revelações, visões, enfim, que a minha promessa Ele vai cumprir. Ele é um Deus que Ele não volta atrás. Se Ele deu uma palavra, Ele vai cumprir. E a palavra final é dele. Só que antes de eu entrar na Terra Prometida, eu precisava ser curada. E aonde eu não estava deixando curar. E é ali aonde Deus estava tocando profundamente para eu ser curada. Eu vou fazer uma alusão aqui. Sabe quando você é criança que você rala o joelho? A ferida já está ardendo porque ela está exposta, certo? Só que antes dela ser curada, você vai chorar, vai ir pro colo da sua mãe, ou do seu pai, ou enfim, de alguém, e você vai chorar porque tá doendo a ferida. E aí, o que que os pais vão fazer? Eles vão tratar essa ferida para que ela cure, para que ela cicatrize. Só que para ele curar, ele vai usar metiolate ou algum outro tipo de medicamento, não sei como que eram curadas aí as suas feridas. E não arde aquele negócio, metiolate arde demais, e aí você chora mais ainda porque tá ardendo. Então parece que ao invés de melhorar, tá piorando. Só que aí você vai vendo que aos poucos vai cicatrizando e a dor vai diminuindo.
vai doendo um pouco menos, um pouco menos, um pouco menos, até que ela cicatrizou e não dói mais. Então é isso que Deus faz com a gente, Ele faz em Gilgal. Ele está nos circuncidando, não porque Ele quer que a gente sofra mais, não, que Ele quer que a gente aprenda algo com aquilo que está acontecendo. Então Deus, Ele nos trata de dentro para fora. Antes dele tratar toda a sua parte da economia, todo o seu banco, todas as suas finanças, ele vai te tratar por dentro, porque ele não quer que você veja a finança como um ato de segurança ou de suprir algo que só Deus pode suprir. Muitas vezes a gente acha que a gente não vai conseguir dar conta, não vai conseguir pagar, não vai conseguir fazer nada, mas a gente não recorre a Deus, a gente recorre ao nosso banco, a gente recorre às nossas finanças, e quando a gente vê que a gente não tem o dinheiro suficiente para pagar aquela conta, a gente surta, a gente fica ansioso, a gente fica depressivo, a gente desanima, a gente chora, só que a gente não vai até Deus. A gente não se antecede, a gente procura o banco primeiro do que Deus. E é justamente isso que Deus está trabalhando em mim. E ele falou, né, novamente, que eu estou em Gilgal, eu estou numa época de renovo, porque ele literalmente está curando para que quando eu entrar na Terra Prometida, as promessas dele venham à tona. E aí eu quero linkar, por último, com Hebreus 12, aonde diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Aí diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Gente, é igual eu falei, para a gente alcançar novos níveis, a gente precisa aprender algo com o nível que a gente está. E muitas vezes com o nível que a gente passou e que a gente não aprendeu 100%. Antes da gente ir para o próximo nível, antes da gente ir para Canaã, antes da gente ir para a terra prometida e viver as promessas de Deus, Deus vai te ensinar algo para que você entenda e não repita os mesmos erros na terra prometida. Então a gente precisa olhar para o nosso hoje, olhar para o nosso passado e orar a Deus. O que que eu preciso passar? O que que eu preciso entender nessa estação? E ainda mais, perguntar qual estação que você está. Se é a estação de descanso em Deus, se é a estação de posicionamento, pergunta para Deus. Você precisa entender qual estação que você está e o que você precisa entender dela, o que você precisa aprender dela. E ainda continuo. Ore para que Deus revele aquilo que ainda está escondido, aquilo que você ainda tem controle, só que você não quer dizer que você tem controle. Porque é exatamente isso que você precisa aprender. Então, é isso, né? Antes da gente ir para a Terra Prometida, a gente precisa aprender certas coisas que a gente ainda está segurando, que a gente está escondendo. E a gente não pode se esconder de Deus, porque Ele traz à tona aquele que Ele ama como filho, né? Como diz Hebreus 12. A gente não tem que desanimar, a gente não tem que ficar triste, a gente tem que colocar toda a nossa esperança em Deus, porque o Deus é o Deus da alegria, o Deus é o Deus da prata, do ouro, da provisão, Deus é o Deus da promessa, o Deus da força. Então, tudo isso vem de Deus. Então, antes da gente procurar segurança, conforto, paz e alegria neste mundo, vamos procurar em Cristo.
porque Cristo é o portador da paz, da alegria, do conforto, da esperança, tá? E, bom, muitas vezes a gente corre atrás das coisas, a gente acha que, nossa, quando chegar lá, quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver uma empresa daquele tamanho, quando eu vou ser feliz. Lembrando novamente, a felicidade de Deus vem de Cristo. E eu posso aqui apostar R$ 100. Quando chegar esse dia, e se chegar esse dia, porque você não sabe do seu futuro, eu tenho certeza que se você ainda não encontrou Jesus, se você ainda não pediu para que Jesus traga felicidade, traga alegria na sua vida, traga paz, você ainda vai estar infeliz. Porque felicidade, muitas vezes a gente acha que é algo futuro, mas é algo presente. É algo presente que a gente pode ter hoje, porque a felicidade não vem do mundo e vem de Cristo. Então é isso. Entenda a estação que você está. Entenda o que precisa ser aprendido nessa estação. Peça para o Senhor te circuncidar, para que Ele opere aquilo que ainda está escondido em você e que precisa ser renovado. É isso. Lembrem que felicidade, alegria, paz, ânimo, força, coragem vem de Cristo. Orem para Cristo te dar diariamente, todos os dias. E assim como eu falo, né, como fala no Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Declare isso todos os dias. E peça ao Senhor para que te dê paz, segurança, coragem, liberdade, aquilo que você está precisando, que você está buscando no mundo. É isso. Espero que tenha ajudado alguém e peço novamente para que Deus abençoe a cada um de vocês. E é isso. Curta, comenta, compartilha para quem está precisando ouvir essa palavra.